Hey pessoal, nós hoje vamos falar sobre pedir conselhos a paredes. Então, porquê pedir conselhos a paredes? É uma excelente pergunta. Ninguém pede conselhos a paredes. Espero eu. Mas, muitas vezes nós pedimos conselhos a pessoas que é exatamente o mesmo que pedirmos conselhos a paredes. Primeiro, é ótimo pedir conselhos. A sério, toda a gente devia pedir conselhos. Em Provérbios diz muitas vezes até que nós devemos pedir conselhos e seguir os conselhos e por aí adiante, mas há algo que nós muitas vezes nos esquecemos em relação a pedir conselhos. Sim, pedir conselhos, ótimo. Outra coisa boa também é seguir esses conselhos, senão não vale a pena pedirmos, mas algo que nós nos esquecemos muitas vezes é a quem é que nós vamos pedir conselhos. Vamos ver desta forma. Nós temos uma dúvida sobre uma matéria qualquer da escola. Então a quem é que nós vamos pedir ajuda? Ao professor. Porquê? Porque o professor é aquele que tem o conhecimento que nós estamos à procura de ter. Se nós estamos doentes, nós vamos a um médico e vamos saber o conselho que o médico tem para nós nos tratarmos. É fácil! Então porquê que muitas vezes nós temos algo na nossa vida que nós precisamos de ajuda e que precisamos de um conselho, mas não vamos procurar o conselho no sítio certo? Muitas vezes nós vamos procurar esse conselho em alguém que nós já sabemos que nos vai dar a resposta que nós queremos ouvir. Quem é que nunca fez isso? Olha, Matilde, achas que eu devia sair com ele amanhã? Achas? É que, eu estou um bocado indecisa, não é? O que é que tu achas que eu devia fazer? Amiga, é que nem sequer se pergunta. Vai. Só vai. Ele é lindo. Vai. Mas é claro que a tua amiga vai dizer que sim. Porque ela não vai pensar na situação. Era o que ela faria, talvez. Mas se calhar esse não é o conselho certo. Porque se calhar ele é bonito. Mas isso não chega. Então, porquê que nós muitas vezes queremos um conselho, por exemplo, sobre um relacionamento e nós vamos falar com alguém que não faz ideia do que é que nós estamos a falar? Porquê que nós às vezes vamos pedir um conselho sobre casamento ou sobre como é que nós devemos tratar o nosso futuro marido, mas nós vamos perguntar isso a alguém que namora há montes de tempo, não pensa em casar, já vive com um namorado e tem relações com ele, pessoas que nem sequer se respeitam um ao outro, pessoas que passam a vida a ter discussões por isso mesmo, porque não existe respeito, não existe confiança, existe ciúme, e nós vamos pedir conselhos a essa pessoa para nos ensinar como é que nós devemos ter um casamento saudável. Não faz sentido. Talvez este seja um exemplo que vocês estão a pensar, mas nunca ninguém faria isso. Mas é mentira. Nós constantemente fazemos este tipo de coisas. Muitas vezes o que nós fazemos também é perguntar coisas aos nossos pais. Perguntar coisas aos pais é lindo e é muito essencial. No início da nossa vida, eles vão nos ensinar tudo. E durante muitos anos vão ser eles a ensinar-nos aquilo que nós devemos fazer. E vão ser eles a formar o nosso caráter. Vão ser eles a, muitas vezes, guiar-nos nos caminhos de Deus. Se tivermos essa sorte, nem toda a gente tem, mas os nossos pais são aqueles que realmente começam por definir os nossos valores e as nossas crenças, aquilo em que nós confiamos, aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nós achamos que é verdade. Todas as crianças têm a fase em que acham que os pais são super-heróis e sabem tudo, mas a verdade é que os nossos pais são só humanos, tal como nós, e por isso eles nunca vão saber tudo. Às vezes eles próprios também vão precisar de conselhos. Por isso não é por serem os nossos pais que eles vão ter sempre as respostas para tudo. Uma coisa muito importante é que uma pessoa que nos dá conselhos numa área não significa que seja a mesma pessoa que nos vai dar bons conselhos noutra área completamente diferente. Nós temos que saber distinguir quais são as pessoas certas para nos ajudarem em cada um dos temas da nossa vida. Por isso, se calhar, o melhor que eu posso fazer quando eu quero um conselho sobre casamento é procurar um casal que eu tenha como referência, um casal que eu veja, ok, eles são casados, eles estão a viver uma vida de acordo com os valores de Deus e é isto que eu quero para a minha vida. Então, boa! Vou perguntar-lhes a eles como é que eles fazem para saber como é que eu posso ser igual ou como é que eu posso aprender com eles para fazer da minha maneira. Por isso, se tu me permitires dar-te um conselho, o meu conselho é o seguinte: antes de pedir conselhos, seja a quem for, ou antes de dares atenção aos conselhos,
porque muitas vezes as pessoas vão dar conselhos sem tu sequer pedires. Antes de pedires conselhos, seja a quem for, pensa um pouco. Essa pessoa a quem tu vais pedir conselhos, ela já passou ou está a passar por aquilo que tu estás a passar, ela vai entender a tua situação. Essa pessoa a quem tu queres pedir um conselho, ela conhece a tua visão, ela sabe quais são os teus valores, ela vai conseguir dizer-te algo que vá ao encontro daquilo em que tu acreditas, daquilo que tu tens como sonhos para o teu futuro. Essa pessoa vai ajudar-te a tomar uma decisão, a tomar a decisão correta, ou vai dificultar-te a função. Muitas vezes as pessoas querem dar bons conselhos, mas acabam por só nos pôr mais confusos ainda ou nos levar para uma direção que não era aquela que nós deveríamos realmente seguir. Às vezes, porque essas pessoas também não sabem qual é a nossa visão. Se calhar nós também não estamos a explicá-la da melhor forma. Se calhar essas pessoas não sabem qual é que é a nossa intenção ao fazer essa questão, ou ter que tomar essa decisão. Por isso, nós também temos que ajudar um bocadinho e explicar um bocadinho mais sobre a nossa decisão antes de escutar o conselho das pessoas. E, por último, essa pessoa segue a Deus? A verdade é que não é preciso ser cristão para dar bons conselhos. Há muitos assuntos em que se calhar uma pessoa não cristã te pode ajudar, mas se tu és cristão e tu queres seguir um padrão de vida cristão, tu não podes esperar que pessoas que não são te possam dar bons ensinamentos sobre aquilo que está na Bíblia, porque eles não têm esse conhecimento, mas tu tens. Talvez tu possas ser essa pessoa para eles e dar esses bons conselhos. Se essa pessoa não está a caminhar com Deus, se essa pessoa realmente não tem esse conhecimento, busca alguém que tenha. Busca alguém que te possa ajudar verdadeiramente nesse assunto. Se tiveres estas perguntas respondidas e se então a resposta for sim a todas elas, segue em frente e pede ajuda a essa pessoa para esse assunto. Talvez não seja a melhor pessoa para o próximo assunto, mas aí repete as perguntas todas e descobre uma nova pessoa para pedir um conselho sobre esse assunto. Nunca te esqueças de ser seletivo naquilo que tu ouves e recorrer sempre a Deus. Ele é o melhor conselheiro que tu podes ter. Por isso, assim que ouves um conselho, se ficares na dúvida ou se achares que é mesmo aquilo que tu deves fazer, ora, a última decisão deve ser sempre a dele. E então, se ele te der luz verde, vai em frente, segue com o teu propósito, realiza, seja o que for que estava em dúvida, não olhes para trás. Porque se a decisão dele for um sim, então essa é a decisão certa. Que Deus te abençoe. Tchau!